Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, vai narrar o momento que Deus fala com Moisés, em um período em que Moisés não ouvia a voz de Deus por um longo tempo. Havia um momento em que Deus se calou, e ele decidiu não falar com as pessoas. E Moisés sempre foi um homem temente a Deus, mas o que lhe intrigava é que ele falava com Deus, mas ele não ouvia Deus falar com ele. Havia um silêncio da parte de Deus. E no capítulo 3 vai mostrar que Deus aparece a Moisés e diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Pai, esta é a tua palavra, nós queremos nessa noite aprender com ela. Então abre, Deus, o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, e não somente aquilo que queremos ouvir, mas principalmente o que precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor. Fala a cada sacerdote aqui presente, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, Senhor, no teu Espírito, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu estava olhando um pouquinho a história de Israel. Você sabe que nem sempre Israel esteve oprimida, e nem sempre eles estiveram escravos no Egito. Basta você ler um pouco da história, você vai perceber que dentro dos 430 anos aproximadamente que eles permaneceram no Egito, não foi esse período todo de escravidão. Eles tiveram quase que a metade disso, o período de bênção. Mas aonde foi o problema de Israel? É o problema de muitos nos dias de hoje. Como assim, pastor Maurício? Eles foram chamados por Deus para serem menina dos olhos de Deus. Eles foram chamados para caminhar e comungar com Deus em obediência e fé a toda a instrução divina. Então eles deveriam de comportar-se diante da sociedade da época
como um povo separado por Deus, para Deus. Por isso que em Levíticos vai dizer: sede santo, porque santo é o vosso Deus. Mas quando eles entraram no Egito, eles entraram naquela história que vocês já conheceram, talvez lendo a Bíblia, ou talvez assistindo a Record. Vocês lembram disso? Quando e de que maneira? José foi vendido como escravo, o pai achou que ele tinha morrido, os irmãos conspiraram contra ele, e ele parou no Egito. Lá no Egito, por muito tempo, ele ficou como escravo, entrou lá na prisão, foi na masmorra, e Deus honrou a vida desse homem e o colocou como governador do Egito. Anos depois, os seus irmãos vão passar necessidade na terra de Canaã, e eles vão ter que ir ao Egito comprar alimento. Com quem eles encontram lá? José. A Bíblia diz em Gênesis 45 que eles não conheceram José, mas José os conheceu. Você já esteve na presença de alguém que um dia você conviveu com ela e de repente ela não lembra mais de você, mas você lembra dela ou não? Sim ou não? Você já teve essa experiência ou não? O cara fica te olhando e diz: mas eu te conheço em algum lugar. Eu disse: mas eu te conheço. Esse tempinho aconteceu isso com um pastor da cidade. Me levaram para conhecer um local, eu fui lá, e aí ele me mostrou, tentou me impressionar, mostrando algumas coisas. E ele dizia: ó, aqui o anjo acendeu aquela fogueira, ali o anjo fez não sei o que, e eu acompanhando ele. Quando terminou, ele disse: eu tenho uma impressão que eu te conheço. Eu disse: eu não tenho impressão, eu te conheço. Da onde? Nós congregamos juntos. Aí ele ficou me olhando e disse: é mesmo? Aí o anjo apagou aquela fogueira, o anjo apagou outra fogueira, porque eu conhecia. Então aquela impressão, José olha e vê os irmãos e diz: são os meus irmãos. Assim, quando eles olham para Moisés e não identificam Moisés, não conhecem o seu irmão José. E aí José se revela a eles. Deus traz quebrantamento, Deus traz perdão, Deus traz a misericórdia dele, tudo muda na vida deles. E há um convite de Faraó para que toda a família de José venha morar no Egito. E quando eles entraram no Egito, então os irmãos de Moisés entraram numa posição elevada na sociedade. Eles não entraram como escravo. Eu imagino que Faraó deve ter chamado José e deve ter dito: José, olha só, a Caixa Federal está precisando de um chefe, coloca um dos teus irmãos de chefe. Ou a parte do interior, a parte dos gados aí do rebanho, nós precisamos de alguém que governe isso, chama dos teus irmãos e coloca lá. E eles ocuparam posições elevadas no Egito. O grande desafio é que eles não souberam lidar com o Egito. Não há problema em ter as coisas. O problema é quando nós não sabemos lidar com o que Deus está nos dando. E nós deixamos estas coisas contaminar o nosso coração. Deus não é um Deus que te proíbe ter coisas materiais. O problema é quando o materialismo toma o lugar do espiritual na nossa vida. E então eles começaram a abandonar os seus conceitos que tinham aprendido com Deus e foram deixando o Egito tomar conta deles, ao ponto que eles começaram a ser uma ameaça no Egito. Morreu aquele governo, veio outro império que não conhecia José e escravizaram todo aquele povo. E lá eles permaneceram então na escravidão por mais de 200 anos. E quando Deus fala com Moisés, é interessante que Moisés rapidamente responde: eis-me aqui, Senhor. Porque ele sabia que Deus não era mudo. Ele sabia que Deus falava. Ele sabia que Deus se comunicava. Mas tinha uma razão porque aquele tempo Deus não estava falando. Que lição eu aprendo disso?
que Deus fala quando Ele quer falar, amém? Não é quando eu quero que Deus fale. Simplesmente quando Deus deseja, Ele vai falar. E quando Ele falou, então, Moisés tinha uma história interessante. Ele havia saído do Egito, renunciado ao palácio, tinha se passado alguns anos, Moisés já não era mais jovem, ele já usava um cajado na mão. Aquele cajado tinha vários significados. Era a autoridade dele do lar, sim, mas era também uma bengala de apoio para aquele camarada que subia as montanhas, levando as ovelhas, trazendo o rebanho. Ou seja, tinha toda uma volta nisso. E agora Deus vem e fala com ele. E quando Deus fala com ele, rapidamente ele responde: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai mostrar para ele que Deus queria usá-lo, que Deus queria fazer algo através dele. Mas Deus falou uma coisa importante: eu sou o Deus do teu. Eu sou o Deus do teu. Você percebe que o tempo não apaga as boas coisas? E se o tempo não apaga as boas coisas, ele também não apaga as más coisas. Por mais de 200 anos. E agora Deus vem e diz: eu sou o Deus do teu pai. E ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Então, nós aprendemos aqui uma lição importante: seja fiel a Deus na tua geração, para que Deus possa visitar a tua descendência nas gerações futuras. E não importa como esteja a situação, Deus vai se manifestar e vai dizer: eu tinha uma aliança com os teus pais, eu vou agir na tua vida. E diz que Deus disse: ó, eu desci por causa dos exatores, por causa daqueles que estavam oprimindo. Eu vim com uma missão. Entenda que Deus não faz as coisas só por fazer. Deus é um Deus que trabalha com planejamento. Nada é por acaso, tudo tem projeto. Você quer ir bem na vida? Aprenda a fazer projetos com Deus. Amém? Aprenda a incluí-lo naquilo que você está fazendo. Eu quero que você vá ao capítulo 4. Porque o tema da mensagem é: o que você tem? E no capítulo 4 desenrola uma conversa de Deus com Moisés. Deus dá uma tarefa para ele. Verso 4: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na tua mão? O que tu tens aí, Moisés? E Moisés estava segurando uma vara. Moisés estava de posse de um, conhecido na época como cajado. Aliás, Davi vai falar sobre o cajado no Salmos 23. E é interessante, ele vai dizer: o que tu tens aí na tua mão? Na minha Bíblia está escrito um bordão. Nas outras traduções diz um cajado, uma vara. O que tu tens? Em tudo que Deus faz, preste atenção, Deus sempre vai trabalhar na minha vida, na tua vida, não com o que nós não temos. Deus sempre vai trabalhar com aquilo que nós temos. Por mais insignificante que seja, por mais que nós possamos dizer: mas isso não dá. Não dá enquanto está na nossa mão. Mas quando está na mão de Deus, tudo é diferente. Você entende? E Deus então diz para ele: lança na terra. E ele lançou, o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Aquilo que não tinha vida, Deus deu vida.
Posso ouvir um amém? Aquilo que era algo insignificante, morto, Deus trouxe vida. Mas é interessante que você vai perceber que há uma entrega. Quando Deus fala com Moisés e mostra para ele, lá no versículo de número 20, então Moisés vai começar a fazer aquilo pelo qual Deus estava falando com ele. E olha o que vai dizer no verso 20: tomou, pois, Moisés sua mulher, seus filhos, e fê-los montar no jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o quê? O que ele levava na mão? Mas o cajado de quem? De Deus. Note que quando ele tinha o cajado, era um simples pedaço de madeira. Aquilo para ele servia de apoio, servia para pegar o rebanho, cutucar o rebanho. Mas quando ele entrega aquilo para Deus, aquilo tornou-se algo diferente. Passa a ser algo abençoado por Deus, e Moisés reconhece isso. Por isso que quando nós tomamos a decisão de colocar Cristo em nosso coração e deixar Ele ser o centro da nossa vida, preste atenção, não há mais um coração simples, não há mais um coração apenas humano, agora o coração de um filho de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Enquanto estávamos sem Cristo, éramos uma vara sem vida. Mas agora nas mãos de Deus, Ele deu vida. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E passa a ter outra conotação na nossa vida agora. Mas isso nós temos que entender. Quando você começa a compreender que Moisés entrega algo para Deus, Deus devolve para ele. Mas quando Deus devolve para ele, ele reconhece que aquilo não era dele, aquilo era de Deus. Então quando nós entregamos nossa vida para Cristo, entregamos nosso coração a Deus, Ele nos devolve o direito de continuar vivendo, mas não mais para vivermos agora nos nossos prazeres, da maneira que queremos. Ele nos devolve para que nós possamos olhar e ver que a vida que Ele nos deu é uma vida preciosa para nós vivermos para Ele. E quando isso é entendido, então nós somos uma fonte de milagre na terra. Você começa a ver Deus fazer algo incrível. Então todos os milagres que você olhar na Bíblia, eles não foram criados por algo que não existia. Eles foram criados por algo que já existia. Todo milagre que Deus fez, Ele usou a participação humana. Nós temos vários exemplos. Você vai ver, por exemplo, vai lá, 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus está falando com quem? Com Eliseu. Em que tempo? Um tempo de seca, um tempo de miséria, um tempo de dificuldade. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando lá à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, te peço, uma vasilha de água para que eu beba.
Indo ela buscá-lo, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um punhado de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e morreremos. Olha a situação que se encontrava. Verso 13. Então disse Elias: não temas, vai e fazes o que dissestes, mas primeiro trazes dele para mim um bolo pequeno. Trazei-me aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A multiplicação aconteceu com base ao quê? A algo que já existia dentro daquela casa. Em obediência ao que Deus estava falando, o milagre foi gerado. O milagre aconteceu. Tudo que eu e você precisamos já está dentro da nossa casa. O que nós precisamos é viver em harmonia e em obediência à voz de Deus. O sucesso é resultado da nossa obediência ao que Deus está falando. Note que Deus diz para Elias: vá até tal cidade, porque eu já coloquei no coração de uma mulher. Mas quando ele chega lá, a mulher diz: nós temos um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer isso, mas nós vamos morrer, porque não temos mais o que comer. E Elias olhou e disse: se você fizer o que Deus está te dizendo para fazer, enquanto durar esta seca, não faltará na tua panela farinha e nem azeite na tua botija. Aleluia. Você consegue entender a dimensão de Deus? Por que às vezes nós vivemos num arroxo? Por que às vezes nós vivemos numa situação tão difícil? É porque nós não olhamos para as dispensas de Deus. O Deus da multiplicação, mas Ele vai multiplicar o quê? Aquilo que eu e você nos dispomos a entregar para Ele. Deus não vai trabalhar com o que você não tem. Deus vai trabalhar com o que você tem. E aqui um grande exemplo. O texto diz que aconteceu, versículo de número 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela, ele e a sua casa, diga comigo, muitos dias. Verso 16: da panela a farinha não se consegue olhar isso ou não? Quem aqui já fez polenta? Levante a mão aí. Polenta é feito com o que, Ayrton? Farinha, né? Imagina o seguinte: todo dia ela comia e todo dia brotava polenta na panela. Todo dia ela pegava o azeite e despejava, mas ela voltava lá no outro dia e Deus tinha reposto tudo que ela tinha gastado. Você consegue entender a matemática de Deus? Aonde está a falha nos nossos dias? É na forma com que nós hoje olhamos a nossa matemática. É na incredulidade do nosso coração, porque Deus nos pede as coisas e nós fechamos o nosso coração para Deus e pensamos que nós vamos resolver os nossos problemas, enquanto Deus está dizendo: ei, pare um pouquinho, me entrega aquilo que é meu e eu vou te dar o que é teu. Aleluia. É interessante.
não acabou a farinha. Se você for para 2 Reis, capítulo 4, você vai ver outro episódio, agora não com Elias, agora você vai ver com Eliseu. Capítulo 4, verso 1 vai dizer: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. É chegado os credores para levar os 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? E em seguida, olha o que Eliseu diz: diz-me o que é que tens. O que é que tu tens na tua casa? Olha a resposta dela. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Mas ela lembrou, tem aqui uma vírgula e diz: senão uma botija de azeite. Note que você está acompanhando 2 textos aqui paralelos e observando que a matemática de Deus segue sendo a mesma. Para outra viúva, o que você tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, tá bom? Faça o que eu estou te pedindo e eu vou manter farinha e azeite por quanto durar a seca. Agora vem uma outra pessoa, num outro tempo, um outro profeta, mas o Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. E quando ele chega ali, ela relata, ele pergunta: mas o que tu tens? Ela diz: tua serva não tem nada. Espera aí, eu tenho um pouquinho de azeite. É o suficiente. E a Bíblia diz que ele instruiu, ele falou com ela, e ela fez exatamente aquilo que ele estava falando. E quando ela fez aquilo que ele estava falando, o resultado do milagre começa a acontecer. Diga comigo: o resultado do milagre é resultado da minha obediência à palavra de Deus. Quando eu me coloco na disposição de obedecer os princípios de Deus, o milagre começa a ser gerado, amém? Começa a acontecer algo na minha vida, a multiplicação começa a acontecer. E é interessante que ele vai dizer: vai aos teus vizinhos e pede vasilhas vazias. Você percebe que quem não tem Deus vai estar sempre vazio, mas quem tem Deus vai se encher. E ela pega o que não é dela e enche, como testemunho para aqueles que estavam emprestando, que estavam vendo a matemática de Deus na vida daquela mulher. Há uma multiplicação, há algo glorioso que começa a acontecer. Deus trabalhando aqui. É interessante. Verso 5: partiu pois dela, fechou a porta sobre si e sobre os filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela enchia. Aqui é outra coisa interessante. Você pega um frasco de óleo e pega uma outra garrafa vazia, uma panela, 1 litro, e começa a despejar. E aquele cujo tinha, ele não se esgotava, derramava, enchia, colocava aquele à parte, e a garrafa continuava cheia, e despejava no outro. Isso é uma multiplicação divina. Nós precisamos entender que o relacionamento nosso com Deus é um relacionamento de obediência e fé. Deus vai trabalhar na minha vida e na tua vida, não é com o que eu não tenho. Pare de dar desculpa para Deus, dizendo que você não tem o que dar, ou o que fazer, ou como fazer. Mas diga para Deus: o que eu tenho, eu te dou. E prove do que muitos provaram na Bíblia, da multiplicação de Deus. Coisa incrível. Marcos capítulo 6. Pastor, está só falando do Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento.
Marcos capítulo 6. O que tem em Marcos capítulo 6? Versículo de número 30 em diante. Tem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante aqui também. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde repousar um pouco no lugar deserto, porque não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um outro lado solitário. Muitos, porém, os viram e partiram, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhe as coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhe o quê? Dai-lhe o quê? Vós mesmo de comer. Mas como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Como que eu vou repartir se eu também não tenho? Essa é a primeira coisa que vem na nossa mente. Uma mente empobrecida pelo pecado, uma mente corrompida pelo engano. Então ela pensa egoístamente: eu não tenho o que fazer. Eles sugeriram que Jesus despedisse as multidões. Jesus disse: não, dai vocês mesmo. Em outras palavras, repartam o que vocês têm. Posso ouvir um amém? Olha que interessante. Verso 37. Porém eles responderam, disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tende? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2. Nós estamos falando de mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. Insignificante, enquanto estava na mão deles. Diga: esse é o problema, Senhor. Quando está só na minha mão, é pobre. Diga: Jesus, me ensina a passar para a tua mão. É diferente. Jesus diz: o que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixes. Diga comigo assim: nas mãos do Senhor, o pouco. Diga: nas mãos do Senhor, o pouco se torna muito. Você crê? Você crê? O que vocês têm? Jesus não disse o que vocês não têm. O que vocês têm? Nós temos isso, Senhor. Olha o que Ele vai fazer. Então Jesus ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva. E o que fizeram? Repartiram-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os... Diga comigo assim: tudo o que vai para a mão de Jesus volta abençoado. E o que é abençoado é multiplicado. Aleluias.
é multiplicado. Há uma graça que nós temos que tocar nela. Permita o Espírito de Deus trabalhar na tua mente limitada. Permita você enxergar com os olhos da fé. Para a mão deles era 5 pães, 2 peixes, inegável. Não come 5.000 homens, come uma dúzia. Mas quando eles entregam para Jesus, que passa pelas mãos do Senhor, como fez a viúva de Serepta, como fez a viúva de Naim, quando você entrega para Deus o que você tem, ainda que seja pouco, Deus multiplicará. E quando Jesus abençoa, Ele vai agora partir os pães e dar aos discípulos. Ele tinha 12. Eu não sei como é que você imagina no pão. Quando você pensa no pão aqui, quem conhece a Bia pensa na Clau, naqueles pão, né, que ela traz para a ceia, aqueles pão sovado, né? Não, Israel não é assim. Israel é um pão que é assado nas brasas. Então ele fica chatinho assim, conhecido como pão Ciro. É um pãozinho assim, ó, sem fermento. Amassa, espicha ela e bota em cima daquela grelha e assa dos 2 lados. É um pãozinho assado no fogo. Tinha 5. Senhor, 5 pãezinhos. E Jesus chama. Não deu nem para rachar no meio aqueles 5, porque eram 12. Se fosse 10, rachava no meio e dava um pedaço para cada um. Então Jesus teve que fazer cortar os pedaços menor. Mas eu fico imaginando isso. Pedro chega no grupo de 100. Pedro pegou o grupo maior. E agora ele começa a quebrar os pedaços de pão. Então um pedaço para o Everton, um pedaço para a Cris, né? E assim vai, um pedaço para o Max, um pedaço para o Maurício, um pedaço para a Fernanda. Só que cada vez que ele tirava o pedaço, quando ele olhava para a mão, o pão tinha crescido. E as pessoas foram comendo. E a Bíblia diz que não se limitou a um pedaço. Você já foi num restaurante que diz assim, buffet livre, mas com um pedaço de carne? Mas que é uma miséria para você comer? Com uma sobremesa. Jesus diz, Pedro, multiplica, mas é um pedacinho para cada um. Não exagera. Gilmar gosta de comer 5, vai comer só 1. Não, Jesus disse, distribuam. E eles começaram a distribuir, o povo começou a comer. E foi comendo, e foi comendo, e foi comendo. De repente já não queria mais. Quer mais um pedacinho, Gilmar? Não, eu comia 5, eu comi 10. Estou farto. Aí eles olharam. Tinha 12 cestos cheios. O poder da multiplicação está naquilo que nós apresentamos a Deus. Deus não quer te ver nesses dias vivendo uma vida de aperto. Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Mas entenda, a matemática de Deus não mudou. Foi com Eliseu, foi com Elias, foi nos tempos dos apóstolos e tem sido nos nossos dias o mesmo. Por quê? Porque Jesus Cristo ontem, hoje e amanhã será o mesmo. Não mudou. Nós precisamos ativar nosso coração nele, pensar biblicamente. Tem um vídeo da Eudimeia Williams na internet, uma missionária do Rio de Janeiro. Eu quero trazer essa mulher aqui. Ela tem um projeto lá chamado Marta Maria, no Morro. Ela foi convidada a palestrar na ONU. Chamaram ela e pensando, ela tem um segredo para nos contar. Como é que ela mantém 300 crianças naquele morro, sem trabalho, sem nada? E ela disse, eu fui para o microfone da ONU, glória a Deus, Deus me deu a oportunidade.
e me disseram: Edmeia, conta para nós, como é que você faz com a tua ONG? Como é que você sustenta aquelas crianças? E ela disse: eu faço como meu Senhor. Como assim como meu Senhor? Sim. Certa feita ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, ele deu graças, ele recebeu a bênção de Deus, e então aqueles pães foram multiplicados, e não foram apenas 300 crianças que comeram, foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eu pego a salsicha, o milho, o pão, o cacetinho, e eu dou graças a Deus, eu entrego para Deus. E quando eu começo a distribuir para aquela favela, Deus começa a multiplicar. Porque não foi só naquele tempo, Deus continua sendo o mesmo. É um exercício de fé. Então a Bíblia diz que Jesus tomou os 5 pães, abençoou, partiu, deu aos discípulos para que distribuísse por todos. Repartiram também os peixes, todos comeram e se fartaram. Diga comigo: Deus é um Deus que farta. Aleluias, glória a Deus. Que Deus magnífico, que Deus extraordinário. Verso 43: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Quantos querem essa dádiva de Deus sobre a sua vida? Aleluias, oh glória. Para Deus não tem seca, para Deus não tem crise, para Deus não tem tempo ruim. Se você está nas mãos de Deus e ofertar o que você tem, teu coração, tua fé, Deus vai multiplicar. Mas é o que você tem, não é o que você não tem. Quando eu vou falar com as pessoas, elas dizem: pastor Maurício, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus não está interessado que você não tem. Ele quer saber o que você tem. É o suficiente nas mãos de Deus. Moisés, o que tu tem aí? Senhor, uma vara. Então me dá essa vara. Deus abençoou. Se você ler do capítulo 5 até o verso 14 em Êxodo, você vai ler que Moisés, com a vara de Deus, tocou no mar, o mar se abriu. Moisés, com a vara de Deus, tocou no Nilo, o Nilo transformou-se em sangue. Moisés, com a vara de Deus, apontou para o céu e choveu do céu. Deus faz com aquilo que Ele dá. Era uma vara, sim, quando estava na mão de Moisés. Mas quando Deus abençoou, Moisés disse: agora é a vara de Deus. Você aceitou Jesus, teu coração é de Deus. Pare de viver como alguém mundano. Comece a ver que o que você precisa está dentro de você. A graça, o poder, a fé veio por meio de Jesus no teu coração e te santificou. Não para você estar olhando para Deus dizendo: eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar, eu não sei como ajudar. E Deus vai dizer: o que você tem é o suficiente para fazer na tua vida. Moisés tentou justificar: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus disse: então tá, eu vou te mostrar que eu sou um Deus que pega um pedaço de madeira e dou vida. Mas eu quero que esteja nas minhas mãos. E quando Moisés partiu para a missão, pegou a mulher, pegou os filhos, pegou o burrinho e pegou a vara de Deus. Ele disse: eu não vou para essa missão sem a presença de Deus, porque esta vara está ungida e abençoada. Pastor, então nós temos que ungir varas nesses dias. Não, esqueça isso, meu irmão. Tem muitos que passam e pegam algumas coisas na Bíblia, começam a fazer culto da vara. Não. Você tem que entender o conteúdo do qual está ali, porque Deus estabeleceu aquilo. Sabe, é interessante. Moisés levava a vara, aquele cajado, autoridade, respeito.
Moisés coordenou até Êxodo 14. Êxodo 14, Deus disse: Moisés, vocês vão celebrar Páscoa, o cordeiro vai ser derramado, o sangue dele nas ombreiras das portas, mas cada chefe de família vai ter uma vara, um cajado. O que eu dei para você, eu vou dar para os outros também. Agora eu não sei se você está usando o que Deus te deu. Está na hora de você começar a usar. Está na hora de você começar a entender. Ah, pastor, meu filho está doente. Você já foi lá botar as mãos sobre ele e orar? Você já foi exercer o poder que Deus te deu? Ou você ainda é um crente 6 horas? Que qualquer situação, 6 horas por mim. Ou você entendeu que agora o teu coração passou pela cruz, e o que estava em Jesus veio sobre ti, e você tem poder e autoridade para orar pelos teus filhos, para orar pelo teu vizinho, para orar pelo teu colega de serviço, para orar numa parada de ônibus, seja quem for, Deus te revestiu de autoridade e poder. Mas você tem que usar o que você tem. Paulo vai dizer: cada um ande com a sua fé, não com a fé dos outros. Então significa que nós recebemos de Deus, e o que nós recebemos não é pouco. Era pouco quanto estava em nós, mas quando foi para as mãos do Senhor, multiplicou. Deus fez coisas lindas e extraordinárias. E nessa noite Ele está dizendo para você: eu fiz e eu continuo fazendo. Eu sou o mesmo do passado, do presente e serei do futuro. Por isso que Deus disse para Moisés: eu sou Deus do teu pai. Está falando do passado, mas agora Ele está presente com Moisés, e está dizendo: eu irei contigo, eu te acompanharei. Jesus abençoou os discípulos e disse: ide, vão. Pastor, eu convido as pessoas, elas não vêm para a igreja. Quem é que já sentiu esse sentimento no coração? Aí eu convido, as pessoas não querem vir para a igreja. E aí eu parei de convidar. O diabo ganhou. Pegue a pessoa, o nome dela, leve para o teu quarto. Diga: Senhor, quinta-feira essa pessoa vai estar comigo na igreja. Quinta-feira Deus vai fazer uma obra na vida dela. Senhor, Tu vai descer sobre esse coração como o Senhor desceu na minha vida. Você não vai precisar convidar ela, ela vai se convidar e vai dizer: quando você vai me levar na igreja? A questão é espiritual, só que Deus já venceu essa batalha. Nós precisamos nos posicionar em fé. Então quando Deus falou com Moisés, e Moisés respondeu: eis-me aqui. Ele percebeu que Deus queria fazer algo, mas aí ele viu o que ele era, e começou a achar e dar desculpa para Deus. Então Deus disse: eu vou te mostrar, Moisés, como eu ajo, como eu faço. Eu preciso apenas do que você tem. Passa para mim, e eu te abençoarei. Então nessa noite, diga para Deus: Senhor, chega de desculpa. Diga: Senhor, eu não quero mais te dar desculpa. Pelo contrário, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu te dei desculpa. Diga: Senhor, eu sei que o que eu tenho é o suficiente para o Senhor fazer grandes maravilhas na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego agora tudo que eu tenho nas Tuas mãos. Eu entrego agora tudo que eu tenho na Tua presença. E eu começo a orar agora, Senhor, para que o Senhor multiplique em nome de Jesus. Fale com Deus onde você está agora. Comece a falar com Deus onde você está agora. Comece a dizer para Deus: eu não sei se você está parecido com a viúva de Serepta. Eu não sei se você é a viúva do profeta que morreu. Eu não sei se você é os discípulos que estavam na multiplicação. Eu não sei qual é o estágio que você te encontra. Eu não sei como é que você está vivendo. Mas eu sei uma coisa: o mesmo Deus que esteve com eles está conosco nessa noite. O mesmo Deus que operou maravilhas na vida deles está conosco para operar em nossa vida. Mas comece a entregar para Deus. Comece a dizer: Senhor, o que eu tenho eu te dou.